Meus amados, bom dia. A palavra do Senhor nos mostra em 1 Samuel capítulo 24 que logo após Davi cortar a orla do manto de Saul na caverna de Adulão, ele declarou para Saul que teve a chance de matar a Saul, mas não matou. E Saul voltou para a sua casa em Ramá, e Davi continuou pelos altos dos montes, nas fortalezas de Adulão. E a Bíblia nos diz que, logo após este acontecimento, o profeta Samuel veio a falecer. E nós temos que entender que Samuel teve uma história com Deus e já era velho. Samuel serviu a Deus antes mesmo do ventre, porque a Bíblia diz que Ana consagrou a Samuel no ventre, na sua madre. E Samuel foi um profeta criado dentro da casa do Senhor e nunca se desviou dos caminhos do Senhor. Samuel serviu a Deus toda a sua vida. E todo Israel se ajuntou e planteou e chorou. E sepultaram a Samuel na sua própria casa, em Ramá. O que nós vemos com isso é que todo o profeta, ele tem um tempo de atuação. Aproveite bem o seu tempo, porque a Bíblia Sagrada diz que a fé sem obras, ela é morta. Você tem que pregar o Evangelho para aqueles que necessitam, já que você conhece a Deus e que você é filho do Deus Altíssimo e conhece as palavras do Evangelho. Todo lugar que você chegar, se o Espírito Santo te mover, você tem que falar. Você não pode ter vergonhas do Evangelho. Porque se você tiver vergonha do Evangelho, você não vai construir a sua história. E ainda no dia do juízo, o próprio Deus vai te cobrar toda a palavra que não saiu da sua boca quando deveria ter saído. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E havia um homem em Maom, uma região do deserto de Parã, que tinha suas possessões no Carmelo, em um monte alto. E era este homem muito poderoso em ovelhas, em cabras, e ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Era o nome deste homem Nabal. Nabal era um homem de posse, um homem rico na região. E o nome da sua mulher era Abigail. Essa mulher era de bom entendimento, tinha discernimento, tinha conhecimento das coisas de Deus, era educada, formosa, porém o seu marido era duro e maligno nas obras. Este era da geração de Caleb. E quando nós vimos uma situação dessa, nós comparamos ao dia de hoje. Quantas são as mulheres que choram nos templos, na casa do Senhor, enquanto seus maridos são duros de coração, vão para o bar, vão para a noitada, se envolvem com outras mulheres, mulheres do mundo. E estes homens, eles não honram a sua casa. Esses homens não entendem dos mistérios de Deus e não chegam até Deus para se explicar diante do Todo-Poderoso. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que não peca faz a Deus mentiroso. Mas a Bíblia Sagrada também nos diz que nós temos que se achegar a Deus, para que Deus venha nos direcionar dia a dia. Porque até o crente, até o homem de Deus, ele também é dado a sua corrupção e a sua concupiscência carnal. E se ele não tiver em Deus, em espírito e em verdade todos os dias, ele não vai compreender Deus movendo ao seu favor no mundo espiritual, e ele não vai compreender os livramentos de Deus, e ele vai cair nas armadilhas do maligno. Ele vai estar fácil aos pratos, mas fiel é Deus para livrá-lo. Porque a palavra do Senhor diz que Deus é quem tem que agir por nós. Se Deus é por nós, quem é que vai ser contra?
Que Deus nos livre de todo mal, de todo intento maligno. E Nabal era um homem maligno nas suas ações. Este era da geração de Calebe. E ouvindo Davi no deserto de Parã que Nabal tosqueava as suas ovelhas, Davi ainda era fugitivo de Saul. Davi enviou 10 moços, 10 homens da sua confiança, e disse a esses moços: sobe ao Carmelo, vai até Nabal e pergunta em meu nome, como é que ele estás? E assim diz a ele, aquele próspero, aquele rico: tenha paz, eu estou aqui próximo às suas terras, mas fique em paz. E a tua casa também fica em paz. E tudo que você tem, fica também em paz. Agora, eu tenho ouvido que você tosquia ovelhas na sua eira, no Monte Carmelo. Ora, os pastores que têm convosco, não tenho nenhum agravo contra eles, ou nenhuma reclamação, nem coisa alguma lhes faltaram todos os dias que estiveram no Carmelo. Eu não subi à presença, ou entrei na sua propriedade, para roubar, ou para pegar o que é teu. Ainda que estive fome no deserto, eu não subi à tua propriedade. Agora, eu pergunto aos teus moços, e eles é que vão te dizer, porque vou mandar estes moços aí, e que estes, os meus, achem graça diante dos teus olhos. Porque viemos em boa ocasião, viemos na paz, estamos tranquilos. Pois dá o Nabal aos servos de Davi, ao teu filho, alguma coisa que achares à tua mão, para que possa abençoar estes homens e para que eu possa alimentá-los. Ora, Davi estava pedindo um favor, até mesmo porque ele tinha dado paz para Nabal. E chegando, pois, os moços de Davi, e falando a Nabal todas as palavras que Davi tinha declarado em terra, os moços falaram e se calaram, entregaram o recado, fizeram o que era certo. Olha, o meu servo Davi, o meu rei, ou o meu guia, ou o meu líder, Davi, manda te pedir algo para que nós venhamos a comer. Porque você tem tido paz, e ninguém tem subido aqui para roubar o que é teu. Mas é possível que você nos abençoe? E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem do seu senhor. Ora, Davi para mim não é nada. Davi é um zero à esquerda. Davi não tem comunhão com Deus. Assim é na casa do Senhor. Há muitos Nabals na nossa vida que não dá valor para a nossa vida espiritual ou para quem somos na presença do Senhor. Pessoas se levantam com facilidade no mundo espiritual para nos confundir, ou até mesmo para trazer à existência sobre as nossas vidas um grande mal em palavras. Pessoas não dão valor e não dão crédito para que outras pessoas cresçam, até mesmo na casa do Senhor. Nabal era maligno de coração. Ele não entendia os mistérios de Deus. Porque Davi simplesmente precisava de pão.
Mas Nabal respondeu: tomaria eu o pão, o meu pão, a minha água, a minha carne, os meus cereais. Eu vou degolar aquilo que eu estou preparando, tosqueando, e vou dar aos homens de Davi, que eu não sei nem de onde vem, não sei nem para onde vai. Olha a soberba deste homem. Olha a altivez. Tem muito, mas não honra ao servo do Senhor. Há pessoas ricas que elas têm tanto, mas elas chegam na casa do Senhor e querem dar migalha para receber uma profecia ou para ouvir uma palavra de acordo com o seu âmago. Não querem ouvir a verdade e por isso ficam de casa em casa para ouvir aquilo que querem ouvir. E os moços de Davi aqui também representam os anjos do Senhor, porque hoje nós vivemos no mundo espiritual que diz que os anjos de Deus são mandados para ajudar os que hão de herdar a salvação. E os moços de Davi se puseram-se a caminho e voltaram. E chegando, anunciaram tudo conforme as palavras de Nabal a Davi. Davi, porém, disse aos seus homens: cada um cinja aí a tua espada. Davi era de guerra. E cada um venha comigo. E cingiu também Davi a sua espada. E subiram após Davi uns 400 homens. E 200 ficaram com a bagagem, com o acampamento. E foram lá em Nabal. Porém, um dentre os moços de Abigail anunciou que Davi estava subindo. E foi a Abigail e falou assim: olha, vem aí subindo a eira Davi. E ele vem com uns 400 homens. Abigail, mulher de Nabal, deve ter ficado apavorada, porque sabia quem era Davi. E dizendo esses mensageiros a Abigail: eis que Davi enviou aqui mensageiros desde o deserto para saudar o nosso amo, o nosso Senhor. Porém ele destratou aqueles servos de Davi. É como se falasse, ele destratou aquele que teve fome, aquele que estava pedindo, aquele que não tinha roupa, aquele que estava no deserto, aquele que já não tinha mais sandália, aquele que não tinha um cobertor, aquele que passava frio, aquele que estava pelo deserto. Ele destratou a Davi. Todavia, aqueles homens, tendo sido bons para com o nosso servo, para com o nosso Senhor, nós nunca fomos agravados por eles. Os pastores de Abigail estavam falando isso para Abigail. Estes homens andam aí pelo deserto, eles rodam a nossa terra, ou estão em volta de nós, e nós nunca, senhora Abigail, fomos agravados por Davi, ou por qualquer um dos seus homens. E nada nos faltou todos os dias que convivemos com eles, quando eles estavam por aí no campo. Nenhum deles mexeu com nós. Eles não saquearam uma só ovelha nossa. De muro em redor nos serviram, porque acabou protegendo a propriedade do nosso Senhor, para que ninguém viesse a saquear a nossa eira. Assim, de dia como de noite, houve proteção à nossa casa. Sabíamos que estávamos guardados. Assim é o sacerdote. Quando o sacerdote, ele é homem de Deus ou mulher de Deus, ele brada de uma certa forma no mundo espiritual, que ele gera proteção na sua casa. Porque a Bíblia fala que o fogo desce no altar e do altar para a igreja. Triste é o homem que quer andar sozinho. Ele é como uma vara de bambu. Quando você coloca ele no meio de uma
pista, vem um carro e passa por cima. Agora coloca uma torceira de bambu no meio de uma pista e você vai ver o carro se desviar. Assim é Satanás. Quando ele vê um crente sozinho, ele intensifica. Mas quando ele vê a palavra se cumprindo, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão, ele se desvia. E aí, por causa de muitos, cada um é livrado dentro da sua residência. E o servo de Abigail estava falando todos os dias em que andamos com eles aqui por perto, nós apacentamos nossas ovelhas tranquilamente. Olha, dona Abigail, considera agora e vê o que há de fazer. Traça algum plano, mas não deixa Davi chegar até aqui não, porque ele vai matar todo mundo. Porque o mal já está todo determinado contra o nosso Senhor. Davi, ele é homem de Deus, mas Davi ele não aceita desaforo. Davi ele é de guerra. E Davi não leva desaforo para casa. Hoje, Jesus falou, se te baterem do lado do teu rosto, dê a outra face. Como é difícil essa palavra de Cristo. Mas nós temos que chegar lá, nos submeter. Eu confesso que eu, como homem, não aceito certas afrontas, mas Deus é fiel para me lapidar dia a dia. E assim me coloco na presença do Senhor a cada dia, para que o próprio Deus, o Senhor dos Exércitos, venha me lapidar e eu chegue à estatura de varão perfeito. E contra toda a casa, senhora Abigail, porque Davi é um homem vil, um homem violento, e não há quem possa falar por nós a não ser a senhora. Então Abigail se apressou. Ela tomou do seu celeiro 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo toscado e 100 cachos de uvas passas e 200 pastas de figos passados e pôs sobre os jumentos. Uma coisa é você pedir, outra coisa é você dar sob pressão. Uma coisa é você dar conforme Deus quer que você dá, por livre e espontânea vontade. Porque quando você não dá aquilo que o Senhor te pede dentro do altar, você acaba perdendo tudo que você tem. Porque fiel é Deus para cobrar. Se você é filho, quem te trata é o Senhor. Então fiel é Deus para cobrar dos seus filhos sobre a terra aquilo que é a palavra de Deus prevista até mesmo em Malaquias capítulo 3 verso 10, que diz, 10 em diante: trazei todos os dízimos e oferta à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois provai-me nisso. Porque se você não for fiel, e ainda identificando a terra, porque há a terra que é espinho, e há a terra que é pedra, e há a terra que são aves de rapina, e há a terra que é o caminho, terra fértil, porque a ovelha ouve a voz do bom pastor, aí você ainda tem que identificar o altar que anda plantando. Se você não plantar em terra fértil, você também acaba perdendo tudo, porque você não teve discernimento espiritual para entender o altar. E ela disse aos seus moços: ide adiante de mim, e eis que eu estarei por perto. Mas ela não declarou ao seu marido Nabal, porque sabia que ele era um homem soberbo, altivo. Então, meu amigo, minha amiga, se você quer defender a sua casa e quer fazer o que é certo, não fica pedindo muito conselho não. Vai à casa do Senhor e faz logo o que lhe é mandado no mundo espiritual, pelo poder do nome de Jesus, para que haja proteção sobre toda a tua parentela. E sucedeu que, andando ela pela montanha num jumento, desceu pelo o encosto ou o encoberto do monte, e eis que Davi e seus homens lhe vinham ao encontro,
e ela encontrou com eles. Chega uma hora que você vai encontrar-se com toda a realidade da sua vida. Chega uma hora que você tem que encarar todos os problemas que vêm contra você. E disse Davi, na verdade, que em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto. Eu tenho guardado tudo que Nabal tem aqui no meio desse deserto. E nada lhe faltou de tudo quanto tem. E ele me paga mal por bem? Enquanto eu estou fazendo bem, este homem vem me fazendo mal? Olha, Davi protegia a Nabal, não deixava saqueadores chegar, porque ele contava que um dia ele poderia precisar de Nabal. Amado, o mundo espiritual é assim. Nada é de graça. A palavra do Senhor diz que quando Saul procurava jumentas, ele levou 4 moedas a Samuel para ter com o profeta. Se você é um trabalhador na sua vida secular, todo homem de Deus e toda mulher de Deus também é um trabalhador espiritual, segundo as palavras de Mateus capítulo 20, que diz que o Senhor da vinha assalaria os seus trabalhadores. E isso ele vai depender também das ovelhas. Quem é a ovelha? Se a ovelha quer prosperar, ela também tem que entender o sacerdócio. E Davi ainda declara para Abigail falando, assim faça Deus aos inimigos de Davi. Outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo o que tem, até mesmo um menino, vou matar todo mundo, meu amigo. E aí vem, que não é o caso dos nossos dias, porque Deus, se você não manter a obra de Deus, Deus vai levantar outros vasos e vai ter contigo. Hoje o nosso discernimento é espiritual, não é mais carnal, não é mais olho por olho nem dente por dente. Você vai ser abençoado de qualquer jeito, seja debaixo do tratamento de Deus, ou seja por uma via mais fácil. Mas Abigail, vendo a Davi e ouvindo tudo isso, apressou e desceu, e prostou-se com o rosto diante de Davi, e se inclinou por terra, e reverenciou aquele que seria o futuro rei de Israel, e lançou-se aos seus pés e disse, ah, Senhor da minha vida, seja a transgressão minha, deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva, tem de misericórdia. Quantos são os crentes hoje que oram desse jeito na presença do Senhor Jesus Cristo de Nazaré? Ah, Senhor, tenho transgredido, dá ouvido, desce a essa terra, sara, meu Senhor, não faça nada, defende aos seus maridos no mundo espiritual, enquanto esses são vios, maus, andam de noitada em noitada. E a palavra do Senhor diz, meu Senhor, não faça mal a este homem, a saber, de Nabal, meu marido. Que essa impressão que está no teu coração, porque tal é ele como o seu nome. O nome de Nabal significa a loucura está com ele. E eu vejo uma coisa interessante, a questão do nome, porque tem muita mulher que se chama Maria e quer se chamar Mara. Mara é amargurada. Maria é a bendita do Senhor. As mulheres pegam o seu nome abençoado e quer transformar num nome comercial. Cuidado com o nome. E se você tem um nome que o seu significado é maldição, é só quebrar que o nome vira bênção. Porque o nome também traz maldição para a nossa casa. O crente de hoje ele tem que aprender a quebrar toda situação espiritual. O crente de hoje ele tem que aprender
o que os ardis de Satanás quer nos dizer? Quando num parabéns para você se canta Ratibum, bum bum bum. A palavra Ratibum significa maldito. É loucura o evangelho para aqueles que não crê. E o nome Nabal também é loucura, segundo a palavra Nabal. E a serva Abigail se prostrou e falou: a tua serva não viu seus moços, meu senhor, que o Senhor enviou. Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor teu Deus, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, o Deus digno de honra, de glória, de poder e de graça, a Yeshua Hamashia, a Jeová Jireh, a Jeová Shalom, a Yahvé o Tetragramaton, ao princípio e o fim, ao Alfa e o Ômega, ao soberano, ao juiz eterno. Vive ele e vive a tua alma, que o Senhor venha te impedir e de trazer sangue a essa terra, e que a tua mão nos salve, que a tua mão seja para a bênção e não para a maldição. Amados, quando existe uma sentença no mundo espiritual, ela é possível ser revogada segundo o clamor, segundo quem pede. Então, se tem alguém na sua família que está desenganado, ou se tem uma dívida para ser paga, clame a Deus, porque fiel é Deus para dar o livramento. Agora, tais quais estes Nabais, ou este Nabal que anda por aí, seja os inimigos dele para com ele. E os que procuram mal contra o meu Senhor. Abigail estava falando: olha, se você procura mal, enquanto eu agora estou te fazendo bem, então seja o mal contra os que procuram mal contra a minha casa. Então toma este presente que eu trouxe, porque eu estou te presenteando, Davi. Amado, sacrifício tem que ser feito no mundo espiritual. Muitas das vezes, para você ter um livramento, você tem que sacrificar algo no mundo espiritual. Abigail estava sacrificando diante de Davi, porque ele também era sacerdote. Mas o povo de hoje não quer entender as coisas do altar. E leva o evangelho de qualquer jeito, mas também levarão uma vida de qualquer jeito. Sacrifício é necessário para ter livramento. E Abigail leva um presente a Davi e fala: olha, assim como a tua serva te entrega, assim seja também o meu senhor, porque eu estou entregando para livrar a minha casa. Seja dado aos seus moços e venha livrar também os moços que seguem a Nabal. Pode levar, é um presente que eu estou te dando. Perdoa, me perdoa. Me perdoa pelo mal que ele intentou, mas eu estou aqui defendendo a minha casa. Me perdoa o que o meu marido fez, mas eu estou aqui orando diante da tua face, ó Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Pois a tua serva está também essa transgressão. Essa transgressão também está sobre mim. Porque certamente fará o Senhor a casa firme de Nabal por causa de mim. Porque Nabal guerreia não contra ti, ó Davi, mas contra o Senhor dos exércitos. E o Senhor Davi também guerreia guerras para o Senhor. E se Nabal está contra ti, também está contra o Senhor. Amado, dura coisa é ficar contra um sacerdote ou falar mal de um ungido de Deus no mundo espiritual. Então, não se ache mal em ti ou no teu coração por todos os teus dias em relação à minha casa. Ó Senhor Jesus, não veja
toda situação que eu passo como mal, mas transforma essa maldição em bênção. Transforma o que eu penso naquilo que é bênção para a minha vida. Transforma, ó Deus Altíssimo. Porque fiel é Deus, não há nada impossível para ti. O Senhor tem visto as minhas dívidas. O Senhor tem visto por onde eu ando. O Senhor tem visto o que eu penso. Agindo o Senhor, quem é que vai impedir? E Abigail, levantando-se, ela começou a falar novamente. Então, Senhor Davi, não venha perseguir mais a minha casa para procurar a minha morte, porque estou junto neste negócio. Isso aqui, meu amigo, é a intercessão. Você, para livrar a sua casa, você tem que entrar na brecha. Contudo, a vida do meu Senhor será atada num feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém, a vida dos teus inimigos, Ele vai levar para longe, como do meio de um côvado, de uma funda. Jesus um dia falou para Pedro: Pedro, por que dormes? Nem por 1 minuto, nem por meia hora, consegue vigiar comigo? E Jesus falou isso por 2 vezes. Na terceira vez, Jesus falou assim: olha, foi lá, voltou e viu todo mundo dormindo outra vez. E Jesus orando. Aí Jesus se distanciou a 1 tiro de pedra. Você pega uma pedra e joga na sua frente, aí você sai andando. Aí vai lá onde a pedra está e para lá. Então quem dorme pela madrugada, quando tem que estar orando, o Senhor se distancia dele a 1 tiro de pedra. Fica de longe, só observando, mas não volta novamente para acordar. Muitas das vezes você está pensando que tem insônia, e Deus está mandando você orar. E Deus está mandando você levantar, ler Bíblia, que eu quero ver se o sono não vem. Então, meu Senhor Davi, há de ser que usando o Senhor Todo-Poderoso com o meu Senhor Davi, conforme todo bem que já tem falado de ti, e te houver estabelecido príncipe de Israel, ou rei sobre todos, o Senhor vai se lembrar do que eu falo aqui hoje. Então, meu Senhor Davi, não te será por tropeço na minha casa, nem por pesar ao meu coração, porque eu não quero ver sangue. Fala isso para Jesus: Senhor, livra a minha casa. Eu não quero ser tropeço, eu quero ser bênção aqui dentro. O sangue sem causa, se o Senhor vier a derramar, nem tão pouco por ter se vingado do meu senhor Nabal, vai trazer benefício para você mesmo. E quando o Senhor fizer bem ao meu Senhor Davi, quando o Senhor Deus Todo-Poderoso fizer bem a Davi, lembra-te da casa da tua serva, lembra de Abigail. Então Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor Deus de Israel, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, que hoje enviou ao meu encontro uma mulher de Deus, uma mulher sábia. E bendito o teu conselho, e bendita és tu, mulher, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar pela minha própria mão essa afronta de Nabal. Fiel é Deus para ser vingador no mundo espiritual, porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de fazer este mal. Que se tu não viesse apressadamente a mim, e não viesse ao meu encontro, não ficaria nada de Nabal até a luz da manhã.
nem mesmo um menino. Não ia poupar ninguém. O mundo espiritual é assim. Quando você não entra da maneira certa no mundo espiritual, você acaba perdendo. Quantas são as pessoas que só andam perdendo, mas não sabem movimentar o mundo espiritual? E aí acabam ouvindo um evangelho mais de emoção do que o culto racional que Paulo fala em Romanos capítulo 12. Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse: sobe em paz. Eu agradeço pelo presente. Vai em paz à tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado olhar para ti. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como banquete de rei. E o coração de Nabal estava alegre nele. E ele, já muito embriagado, pelo que ela não lhe deu a entender alguma coisa, pequena e nem grande, até a luz da manhã. Na casa dele tinha um banquete. Ele comia do bom e do melhor enquanto tinha gente no deserto, e ele não teve coragem nem de dar uma ovelha. Isso é espiritual. Na tua casa está cheio de banquete, mas você não tem coragem de olhar para a casa do Senhor e abençoar e ajudar a levantar um templo. E aí, aprove Deus te cobrar ou não. Mas saiba de uma coisa, Deus já está te vigiando. Sucedeu, pois, que pela manhã, estando Nabal já bem livre do vinho, fora do estado de embriaguez, sua mulher lhe deu a entender todas as coisas que tinham acontecido no dia anterior. E se amorteceu o seu coração, ficou com medo, ficou como uma pedra, porque ele se livrou das mãos de Davi por causa dela. E aconteceu que, passado quase 10 dias, o Senhor dos Exércitos, Todo-Poderoso, feriu a Nabal e ele morreu, meu amigo. Porque Deus não deixou esta afronta. O próprio Deus cobra. 10 dias depois, Nabal morreu. E ouvindo Davi que Nabal tinha morrido, disse: bendito seja o Senhor, que julgou a minha causa. A afronta que eu recebi desse enlouquecido, porque o nome dele significa isso, da mão de Nabal. E deteve o seu servo do mal, e ele me fez parar pelo meio do caminho por causa da súplica de Abigail, fazendo o Senhor tornar este mal para Nabal, somente para ele. E o que eu entendo com isso é que pessoas não devem pagar o mal que sai da boca de algumas pessoas. Esse mal tem que ser cobrado da boca da pessoa que falou. E tem que recair sobre a cabeça dela, e não sobre a cabeça da sua parentela. E mandou Davi falar a Abigail, e falou: agora tu vai ser a minha esposa, agora tu vai ser a minha mulher, agora tu vai andar comigo, agora tu vai andar com o homem de Deus. Davi estava no deserto. Mical tinha ficado na casa de Saul. Naquele tempo, o homem tinha essa situação de ter até mesmo 2 mulheres. Não é o caso de hoje. O caso de hoje, o homem tem que ter uma mulher e andar aliançado diante do Senhor. E Deus vai lhe dando o livramento. E Deus vai lhe apontando as direções. E Deus será com ele em tempo e fora de tempo. E Deus entrará com ele em mistério, para proteger a sua casa e para viver segundo a vontade de Deus. Vindo, pois, os criados de Davi a Abigail, no Carmelo, lhe falaram, dizendo: Davi nos tem mandado a ti para te tomar por sua esposa, para que você seja a mulher dele. Então ela se levantou, se inclinou com o rosto em terra e disse: eis que a tua serva te servirá por criada, para lavar os teus pés e os pés dos criados do meu senhor. E Abigail se apressou e se levantou e montou no jumento com as suas 5 moças e seguiram
as pisadas de quem estava entregando o recado. E foi sua mulher. Davi coabitou com Abigail. E também Davi tomou a Ainoã de Zizirel. E ambas foram suas mulheres, porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Paute, filho de Laís, o qual era Galim. O que nós temos que entender nessa situação é que Davi já estava sem mulher, o rei Saul já tinha tomado ela, já tinha dado para outro, e Davi também tinha suas situações de homem. Ele era um homem de Deus, mas ele precisava viver como um homem também. Tem muita gente que quer ser espiritual demais e acaba metendo o pé pelas mãos. Honra a tua casa, honra a tua família, e se debruça debaixo dos mistérios de Deus, porque fiel é Deus para te dar livramento, e fiel é Deus para lhe acrescentar o seu direito, por direito e por herança. Bom seria que todo homem entendesse os mistérios de Deus, entendesse quem é Deus, quem é o Todo-Poderoso e o que Ele pode fazer pelo seu ungido nesta terra. Louvado seja o Senhor, bendito seja o Criador, o Deus Todo-Poderoso, que deu livramento para Davi de não derramar sangue. Fiel é Deus, bendito seja o Senhor. Oh, aleluias, glória a Deus, aleluia.